Alô, Baixada Santista, ação e reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, nós temos como convidado o presidente da Beneficência Portuguesa e também vereador na cidade de Santos, o Ademir Pestana, gentilmente vindo ao programa, e também a presença do nosso convidado, o Dr. Mário Cardoso, diretor técnico do Hospital Beneficência Portuguesa. Olha, a Beneficência inaugurou na semana passada instalações inéditas, né, Ademir? Inéditas. Pela primeira vez, um hospital da região oferece 6 apartamentos de acomodações individuais com uma estrutura para receber acompanhante, mais 4 leitos comuns. A unidade cardiológica. Ademir Pestana, boa tarde, obrigado pela participação. É inédito na Baixada? Olha, Augusto, primeiro agradecer o convite, feliz por estar nesse programa, cumprimentar o doutor Mário Cardoso e todos os telespectadores aí da TV Com. É inédito sim, né? Nós procuramos trazer para a Beneficência alguma coisa diferente pela própria qualidade do nosso atendimento, né? Então isso tudo tem uma história, desde a remodelação do nosso PS, desde a compra de um tomógrafo de 64 canais. Então a Beneficência vinha já se preparando para ter uma grande CTI cardíaca. Eu digo isso, Augusto, porque, por exemplo, o nosso PS ele trabalha num estilo americano, ou seja, os médicos que estão na CTI, os médicos que estão de plantão, fazendo algo, trabalham em conjunto com o pronto-socorro. Então, na medida que uma pessoa tem algum problema de emergência, no caso do infarto, o médico que está no próprio pronto-socorro já encaminha imediatamente aquele paciente para um procedimento, né? Ainda hoje pela manhã ocorreu isso. O paciente estava numa ambulância e a ambulância queria levar ele para o PS Central, ele exigiu que fosse para a Beneficência, em 2 horas depois ele já estava com o stand aplicado no leito, né? Inclusive é um médico, eu não vou citar nome porque ele não me autorizou a falar o nome dele. Mas, então, Ademir, desculpa te interromper, volta comigo, Gisele. A pessoa pode exigir que a ambulância leve para o hospital? Não há um procedimento que é normal, obrigatório? Quando é emergências, assim, urgência, é levar para o PS. É para o PS. Isso eu me recordo que... Como ele estava com o irmão também, que é médico, né? Aí conseguiram... E aí falou, pô, leva para lá, porque ele é de lá, ele vai ter um atendimento. Doutor Mário, boa tarde, obrigado pela participação. Eu ia até completar aqui o raciocínio, Augusto, mas depois a gente completa. Não, completa agora. Não, é que eu achei que você falou isso, o meu sogro infartou e a ambulância não, de maneira nenhuma, teve que levar para o PS, por isso que eu achei estranho. Mas... olha só, salvou uma vida levando direto para Belém. 2 horas depois ele já está com o stand e com uma já usando essas instalações. Um apartamento. Já que é um monitoramento específico, não é só para casos cardíacos, é isso? Não, toda ela é aparelhada para isso, né? O médico, até por smartphones, para internet, ele entra e ele vê todo o procedimento clínico e médico do paciente. Claro que ele não vai poder ficar... medicando à distância, mas ele chama o médico de plantão e entre eles orientam para isso. Mas a Beneficência se preparou para isso. Para você ter uma CTI cardíaca como a da Beneficência, que oferece o acompanhante, você não poderia deixar de ter um tomógrafo de 64 canais, que é um tomógrafo próprio para diagnósticos cardíacos, né? Como a medicina nuclear, né? A nova gama câmara também, né? Que própria também para diagnósticos cardíacos. Então a Beneficência chegou a isso, procuramos fazer aí 6 leitos diferenciados, já existe em São Paulo, e fizemos em Santos. Doutor Mário, boa tarde, obrigado pela participação. Essa história de não poder levar para o PS, eu interrompi o Ademir porque eu já tinha escutado sobre isso. Eu fui, inclusive, presenciei essa situação. Boa tarde, Augusto. Uma honra, um prazer grande estar aqui. Obrigado. Principalmente em companhia aí do nosso presidente Ademir. Isso é uma questão que nós até temos dialogado muito com a Prefeitura. No atendimento de urgência, paciente inconsciente, paciente sem condições de identificar, o atendimento é obrigatoriamente do Estado, ou seja, do município.
certo? Quando o paciente está consciente, esse paciente tem inclusive um convênio, certo? Nós achamos que esse paciente tem o direito de escolher, e é bom para o município, porque vai desobrigar, desonerar e vai diminuir a demanda. Mas os atendentes do SAMU, por exemplo, ou das ambulâncias, sabem dessa... É algum resquício que sempre tem num volume muito grande de atendimento. Mas nós temos tido uma compreensão muito grande, principalmente da parte do secretário, para essa ponderação que nós temos feito. Eu concordo com você. Desonera o Estado, né, Ademir, que já sofre tanto. Teve um caso de uma mãe de um amigo nosso, que ele pediu, inclusive, para que levasse ela para o hospital particular e levaram para o PS Central, e ela ficou quase que 2 dias lá. Mas é a nossa até função. A transferência. É a nossa função e a orientação que a diretoria da Beneficência tem nos dado. Tanto que nós firmamos com o município um convênio, colocamos mais 66 leitos à disposição do município, e o efeito disso foi que, se você lembrar, há um ano atrás, o pronto-socorro estava sempre nas manchetes como lotado. É verdade. Hoje não. Hoje o pronto-socorro atende e manda através da rede de urgência e emergência, tem as vagas de retaguarda dentro da Beneficência Portuguesa. E este é o caminho. Nós temos uma crise de saúde. Isso é inegável. É inegável, no Brasil todo. Não é de agora, é uma crise desde que a saúde nasceu, sem ter verbas específicas. É verdade. Só que essa crise tem uma saída. E essa saída passa pela união do público e do privado. É verdade. Nem o privado sozinho tira através da medicina supletiva e nem o público através da medicina pública, que aliás atende a minoria da população. Ainda recentemente eu e Ademir em Brasília, na Frente Parlamentar de Saúde, certo? Foi dito em alto e bom som que hoje 57% da assistência médica hospitalar no país é dado pelo privado. 67? 57. Aumentou 3%, né, a participação das das filantrópicas no atendimento da saúde pública, entendeu? Então você mostra que o governo federal está investindo pouco, né, na saúde, as verbas são pequenas, né, aquela PEC 29, que acabou sendo negociada no valor que tinha sido pago naquele ano, e ela tem um aumento muito lento com relação à própria demanda, né? Porque existe uma evolução muito grande de tecnologia, de diagnósticos, muito de rápido, equipamentos, né? Muito rápido. Então as verbas precisam acompanhar isso. A gente sempre fala, quanto mais tecnologia, a saúde fica mais cara. Ademir, eu fiz um programa com o secretário de Saúde, Marcos Calvo, e eu perguntei para ele aqui do Hospital dos Estivadores. E eu senti nele, estou falando sensação minha, e você fica à vontade, você faz parte da base do prefeito, mas eu senti no secretário de Saúde, não vou dizer insegurança, porque acho que é uma palavra um pouco pesada, mas uma certa preocupação quanto à manutenção do Hospital dos Estivadores. A gente conversando aqui, ele disse assim, olha, estamos lá, estamos reformando, estamos fazendo, se não vier mas verba se não nova vier verba do ele governo falou federal, isso. Eles vai ter dificuldades na manutenção. Toda a história mostra que o custo do hospital filantrópico ou do hospital privado é menor que o custo do hospital público. A malversação de verbas, talvez não possamos chamar assim, mas a gestão da verba pública é mais difícil do que a gestão da verba que faz um hospital privado. O fato é que, se você vai olhar a conta, o leito-dia de um hospital público é mais caro que o leito-dia de um hospital privado ou filantrópico. Agora, me preocupa também... Foi o Papa que deixou essa herança ou não? Ou foi uma opção do próprio Paulo em manter esse projeto do Hospital dos Estivadores? Não, o Papa já tinha comprado o prédio, né? E dentro da programação dele era reformar e transformar aquilo num hospital. Eu tenho um trabalho de 2012, Augusto, no meu primeiro mandato como vereador, inclusive levei cópia para todos os líderes em Brasília, dizendo que aquele prédio era do INSS, portanto, se era do INSS, era do próprio governo federal. E o governo poderia abrir aqui na região o primeiro hospital público federal. Que não temos. Viria verbas novas, né? É verdade. Ele podia ter uma gestão compartilhada, por exemplo, Santos, que tem as entidades que dão suporte, poderia ter um número de leitos menores, e atender outros municípios que às vezes nem leitos têm,
Então eu tenho isso nos meus trabalhos e guardado, e eu acho que essa ideia de 2012 deveria ser hoje. Então o que me preocupa hoje, por exemplo, é se a verba que é destinada para a beneficência, a verba que é destinada para a própria Santa Casa, do Verba SUS e do governo federal, para se manter esse hospital dos estivadores, eles acabam talvez tirando de um e de outro, Eu que acho vai que vai trazer uma certa preocupação para essas entidades. Um desequilíbrio. Um desequilíbrio porque você já tem a contratualização disso e precisa manter. Eu acho que até poderia mudar essa gestão plena dos municípios, aí poderia abrir para que os hospitais filantrópicos pudessem fazer atendimento também em outro município. Ou seja, se Santos talvez não tenha verba suficiente para manter os pagamentos e a Santa Casa, a própria beneficência, agora o Hospital dos Estivadores, permitisse que a gente fosse em outro município e contratualizasse com outro município também. Com certeza. Acho que é uma das saídas. Eu acho que no início de 2016 nós vamos ter esse conflito. O que prevê a lei é a hierarquização, ou seja, por complexidades. Os municípios teriam que ter a atenção básica. E à medida que se complexa o atendimento, isso deveria confluir para grandes polos e a assistência mais complexa, essa concentrada na capital. Agora, o secretário, o Marcos Calvo, que é uma pessoa envolvida, eu acho que reputo como um dos melhores secretários de saúde, uma pessoa sensível, que está à frente, o nosso relacionamento o Serviço Público de Saúde nunca foi tão grande como agora, né? A gente praticamente conversa diariamente dos problemas do município, o que é possível fazer, o que não é. Enfim, eles são verdadeiros parceiros com relação a isso. Mas traz preocupação. Ele mesmo disse que vai ser um hospital de baixa complexidade, teremos lá mais a maternidade e leitos assim para poder fazer o encaminhamento dessas pessoas, ou seja, tirar dessas unidades básicas de saúde e passar para o hospital e dali encaminhar tanto para a Santa Casa e para a Beneficência, porque são hospitais mais bem equipados, né? O município não vai ter um tomógrafo, como eu lhe falei, não vai ter os equipamentos. Olha, é engraçado, eu faço aqui, o Dr. Clemente é nosso comentarista fixo e é o que a gente mais comenta é o raio-x do PS Central que vive quebrado, né? Ou que não tem ampola, ou que não tem isso, que não tem aquilo. E que nos dias de hoje, o raio-x é o equipamento mais básico que uma unidade de saúde pode ter. Mas né? o exemplo com que o presidente iniciou o programa, só é possível acontecer isso num pronto-socorro como da Beneficência ou da Santa Casa, onde a coisa já é mais qualificada. Porque o volume do pronto-socorro central jamais permitiria que isso, de em 2 horas, você já está atendido não tem. Com resolução do seu problema, acontecesse num pronto-socorro público. Ainda mais, 2 horas é uma média, para nós, razoável. Sim. Não é raro nós termos os problemas diagnosticados e resolvidos nesse prazo de 2 horas. Porque nós temos condição. Agora, o Ademir, a Baixada sofre, quando eu digo Baixada, porque reflete em Santos, a Baixada sofre com um problema de falta de hospitais. A verdade é essa. A Beneficência tem lá a sua demanda, a Santa Casa a sua demanda, mas tem muita gente que vai para outros lugares porque não vê, às vezes a demora em razão do volume de atendimento é muito grande. Eu acho que a Prefeitura poderia, por exemplo, fazer o investimento, em vez de investir o que está se investindo no prédio, e eu vou dizer o que me falaram, não fui lá, não sei se é verdade. Uma pessoa ligada a uma empreiteira que fez alguns serviços lá me disse o seguinte: olha, o prédio teve que ser reconstruído. Acho que ficou mais caro do que fazer um novo. Total. Ele falou, era melhor a prefeitura ter colocado ali unidades aí de atendimento administrativos e deixado de pagar aluguéis lá no Banco do Brasil, por exemplo, que ninguém consegue pegar. O elevador vive quebrado. É uma fila que, pelo amor de Deus, né? Tem ali na Praça Barão do Rio Branco, ali, não sei se você já ali, tem a Cefins. Aquele prédio é um terror, as pessoas são maltratadas lá. Poderia ter deixado de pagar aluguel para o Banco do Brasil e ir para lá. E esse rapaz, essa pessoa me disse o seguinte, falou, olha, o que estão gastando para reformar, eu acho que o Papa não pôs na ponta do lápis isso.
Eu acredito que não. Eu acho atendeu a necessidade de demanda do momento. Você tem a ver que Santos, como cidade polo, é a cidade que tem o melhor distribuição de vagas da região. Mas Santos, com a melhor distribuição de vagas da região, nós, através do Ademir Pestana, estamos conversando com o governo do estado e a prefeitura para criar número de leitos para crônicos, porque Santos não tem leitos de doentes crônicos. Esses doentes de Santos que sejam crônicos têm que ser levados para outro... É um problema. Você entendeu? Então, mesmo polo, a cidade polo, tem problemas. Nós temos um problema complexo de gestão de saúde a ser resolvido e que não pode ser resolvido isoladamente. Tem que ser resolvido com um critério de metropolização. Ademir, antes da gente continuar na saúde, eu tenho que comentar alguns assuntos, mas antes um alerta. A partir desta terça-feira, a Avenida Conselheiro Neves terá restrição de estacionamento nos dois sentidos, serão em horários diferentes. No sentido praia-centro, vai ser proibido entre as 7 da manhã e as 11 da manhã, da Almir Carmendes Gonçalves até a Bittencourt. Já no sentido contrário, centro-praia, do meio-dia às 8 da noite, entre a Rua Borges e a Governador Pedro de Toledo, no Boqueirão. Segundo a ACT, cerca de 2.600 veículos utilizam a Conselheiro Neves por hora, além de 56 mil passageiros de ônibus. Ainda de acordo com a companhia, um estudo aponta que haverá ganho de aproximadamente 35% no tempo de viagem. Olha, eu acho importante, só que fazer uma crítica construtiva à CT. Eu fiz aqui para o presidente da CT, quando esteve aqui no programa, de revermos os ônibus fretados e as linhas intermunicipais que se utilizam das vias da cidade. Porque ali a Conselheiro Neves, você tem ali os ônibus que vêm pela Almir Carmendes Gonçalves e viram na Conselheiro, que se o cara estiver no passeio, aliás, na ilha central, ele é atropelado pelo ônibus, porque o ônibus passa por cima da calçada. E acho um absurdo, porque os fretados param em qualquer lugar e em qualquer horário. Hoje é importante o Kassab reviu essa questão dos fretados. Eu sei que atinge muitas pessoas, mas nós não podemos só penalizar os motoristas de carros de passeio. Nós temos que ver de uma forma geral, né, Ademir? Tem que pensar na mobilidade urbana, né? Como isso tem que ser mudado e como isso pode acontecer. Quando se proibiu o estacionamento ali na Washington Luiz, a gente participou de um grupo e fomos à CT, fizemos várias audiências com o Fifi, e o Fifi ponderou, mostrou números, enfim, e a coisa acabou sendo proibida, mas o Fifi acabou atendendo algumas reivindicações de alguns comerciantes e conseguiu chegar a um denominador comum e ficou resolvido daquela maneira. Mas nós sabíamos também que outras avenidas, né, essas arteriais que chamam, como a Conselheiro Neves, também teria a mesma proibição em determinados horários, né? Aí você fala dos fretados, né? Não é só os fretados, os caminhões também que vêm para o nosso porto, né? Traz muitos problemas para a nossa cidade. Enfim, eu acho que tem que se pensar nessa mobilidade de uma forma mais lenta, mais calma. Eu acho que algumas medidas como essa que está ocorrendo, já devia estar o VLT em funcionamento, né? Paradinho. A nova licitação do transporte público, trazendo para a população um conforto para que ele possa se locomover e perceber que se ele vir de transporte público é melhor que ele vir com o seu carro, até mais barato, mais econômico. Enfim, essas coisas todas estão sendo analisadas, nós na Câmara também temos dado opinião. O Fifi é uma pessoa muito aberta aí, enfim, a gente está conversando diariamente. Ainda hoje eu conversei com ele sobre aquele pessoal que tem aqueles carros antigos ali na ponta da praia, né? Sim. E eu passeando, que é caminho, eu moro na ponta da praia, conversando com um deles e ele falou, poxa, a gente tem dificuldade de colocar os carros aqui, porque não há espaço, sai a gente estaciona, né? Então eu consegui que o Fifi permitisse que todos os domingos, das 9 a 1 da tarde, ele reserve esse espaço, porque aquilo ali virou uma atração, sabe? Tem gente de fora
O pessoal para ver os carros antigos, quer dizer, é muito legal para a cidade. Então ele é muito aberto a essas coisas também. Quer dizer, eu saí da mobilidade, mas continuei no carro. É como a saúde, né? Da CT é um custo, né, Ademir? Sim. Pelo amor, vocês já votaram agora o novo convênio? Ainda não votamos. É mais de 20 milhões agora. Eu acho que é muito dinheiro. Não é por nada não, mas o Adilson Bulo lá deve estar com a mão cansada de assinar cheque, porque 20 milhões a mais do que já tem de orçamento, não é muito dinheiro, Ademir? Mas melhorou muito as vias, né? Se nós temos problemas na própria mobilidade, a parte de sinalização, você vê que a cidade está com as faixas aí, está sendo resfaltadas, feitas novas faixas, enfim, tem investido mais em educação do trânsito, mas deixa chegar na Câmara, a gente vai dar uma analisada nesses 20 milhões a mais. É que nem a saúde, só citando exemplo, Santos ainda é uma das cidades com melhor qualificação no que diz respeito à saúde, né? Então a gente apontou aqui, fizemos várias críticas construtivas, né? Então você imagine outras cidades. Sem dúvida. Então essas colocações que a gente tem que falar, está tudo ruim. Não está ruim, tem melhorado. Nós, como a própria BNE, o Serviço Público de Saúde, a gente está com 94 leitos à disposição do SUS, sendo desses 94, 9 CTI. Santos é exemplo hoje. Com certeza. Mas eu acho muitas coisas a evoluir. Nós não podemos esquecer que entrou aí numa crise, né? Muitas pessoas fecharam. Sim. E é lógico que há uma preocupação. Eu estou dizendo do Hospital dos Estivadores porque me surgiu essa preocupação de se teremos dinheiro. Eu perguntei isso para o secretário. Se teremos dinheiro para... Você vê hospitais... Porque é 5 milhões me parece, se eu estiver enganado, mas alguma coisa em torno de 5 milhões por mês. Deve ser um pouquinho mais. E a preocupação é um pouco maior. Eu acho um pouquinho mais. É dinheiro. Porque se você não tem crescimento, esse recurso. Não tem, né? Não tem. Você pegar o orçamento da saúde, o que o município investe, 90 e... E eu lhe faço uma pergunta. A BNE teria mais leitos para vender para a prefeitura? Não, nós teríamos uma ala que poderia ser totalmente reformada, mas teria que ser em parceria ou com o governo do estado, com a parceria para pacientes crônicos. Mas sairia mais barato que os 5 milhões por mês? Não, isso seria uma ala de crônicos. De crônicos. Não, eu entendo assim, eu não sei, eu estou falando assim, às vezes como um observador, né? Eu acho que desses 5 milhões, talvez se aumentasse, fizesse um investimento na qualidade do serviço, média de internação, se você conseguisse diminuir aí 10% a 15% a média de internação num hospital com 100 leitos ou numa Santa Casa que tem 400, você transforma isso num estivadores, que é mais 200 leitos, rapidamente só com qualidade. Talvez pegasse parte dessas verbas e destinasse tanto para um hospital como a outro. Talvez tivesse renderia mais. E colocasse ali as maternidade, algum serviço que é um problema. Eu acho que seria também um caminho. O importante é que a população... Vou dar uma dica. O prefeito Paulo Alexandre também tem que ouvir o Ademir, que é um especialista na gestão de saúde, né? Pode sugerir, mas às vezes ele tem outras ideias, ele pensa um pouco diferente. Que vai ser agravante, que é a própria crise econômica. Além do crescimento de demanda natural, do crescimento da população, você não tem a dúvida que a crise vai fazer muita gente sair da medicina supletiva e se socorrer da medicina pública. É verdade. A demanda do crescimento você vê que hoje os hospitais totalmente particulares estão em crise, e dificuldades financeiras, e dificuldade de repassar impostos. E não consegue pegar dinheiro do BNDES. E não consegue, Não tem esse problema? Tem esse também, Por que não montou um frigorífico? Por que o frigorífico? Os caras, sim, lá da Friboi. Da Friboi, né? Agora, não vou nem falar do Porto de Cuba, que ontem uma matéria muito boa do Fantástico, mostrando a realidade, né? E o João do Incatep esteve no Porto de Cuba e disse para mim, olha, as instalações sensacionais. O Porto de Cuba, que foi feito com dinheiro brasileiro, as instalações são sensacionais. Nós temos no ponto, eu preciso chamar o Orlando Silva, nós estivemos na quinta-feira em São Paulo, visitando o deputado federal Orlando Silva, junto com uma comitiva da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
o Orlando Silva, que deverá assumir a frente parlamentar em defesa das TVs comunitárias, num trabalho importante, com diversas demandas que nós estamos pleiteando. E já está no ponto, nós estivemos lá visitando Orlando Silva, vamos à entrevista. Programação em Reação veio prestigiar o deputado federal Orlando Silva, que já está a todo vapor trabalhando aqui no escritório. Estou sabendo que segunda-feira inaugura o seu escritório, né? Primeiro quero parabenizar pela vitória, acho importante a sua representação na Câmara Federal. Espero que você possa lembrar da Baixada. Não, com certeza. Já estive na Baixada, inclusive, depois da minha vitória. Cumprimentei o prefeito Paulo Barbosa. Encontrei, inclusive, o prefeito Paulo Barbosa depois aqui em São Paulo, na posse do Gabriel Chalita, que é um amigo comum nosso. E meu esforço vai ser para contribuir com a Baixada Santista na forma de trabalho. Felizmente eu tive um apoio lá em Santos, em São Vicente, Cubatão, várias cidades que nós contamos com o apoio de lideranças, como a Maria Ângela Duarte em Santos, que foi candidata do nosso partido. E o nosso esforço é focar em apoio dessa cidade para melhorar a infraestrutura de logística, infraestrutura social, cuidar para que políticas públicas do governo federal cheguem nas cidades, dando suporte a todos os prefeitos, vereadores com os quais nós temos relacionamento. Então, meu esforço vai ser trabalhar forte nesses 4 anos a favor do Estado de São Paulo. Quero agradecer o Orlando Silva, que nos recebeu aqui gentilmente, e o Ação em Reação vai acompanhar o trabalho do Orlando Silva. Já fica o convite, quando vier a Baixada Santista, poder participar do nosso programa. Muito obrigado, viu, Orlando? Eu que agradeço a todos os amigos que acompanham a Ação em Reação. Tive o privilégio de participar do programa e espero poder dialogar com vocês outras vezes. Um grande abraço. Muito bom, Orlando Silva, que assume a Câmara Federal, já está desarquivando um projeto de lei que regulamenta a propaganda pelas TVs comunitárias e também vai assumir a frente parlamentar em defesa das TVs comunitárias. Nós conversamos também com o presidente da CESP, o Fernando Mauro. Vamos à entrevista. Presidente da CESP, Fernando Mauro, prestigiando uma visita aqui com o deputado federal Orlando Silva, trazendo a ele demandas dos canais comunitários. Sempre importante, mais um deputado se juntando a esse trabalho. Fernando. É verdade. Nós tínhamos na legislatura passada uma frente parlamentar em defesa das TVs comunitárias, que agora deve ser reeditada agora nessa nova legislatura. E importantíssimo, o deputado já se mostrou muito confiante no trabalho desta frente parlamentar, inclusive querendo integrá-la, participar dela ativamente. Nós vamos conversar com as lideranças no Congresso Nacional para que essa frente possa ser objetiva, não apenas o nome de frente parlamentar, mas uma frente parlamentar atuante que defenda os interesses das TVs comunitárias, das TVs públicas na Câmara dos Deputados. Esse é o nosso intuito e temos certeza que o ministro Orlando Silva, hoje deputado federal, vai levar com muita força as bandeiras das TVs comunitárias. Muito bom. Conversamos aqui com o Fernando Mauro, viemos prestigiar uma reunião com o Orlando Silva em prol das TVs comunitárias. Estamos de volta ao vivo aqui com Ação em Reação e mandar um abraço ao Fernando Mauro, que esteve nos acompanhou junto com outros integrantes de TVs comunitárias. Nós vamos fazer um intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre bom aí, importante destacar, os cursos do Incatep são 3 endereços. Na Avenida Santos Dumont, no Guarujá, na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, e também na Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação do Ogmo. Incatep, são 3 endereços à sua disposição. Os telefones para contato estão no seu vídeo. Incatep. Deixa eu fazer um comentário. Eu acho que todo mundo está acompanhando e hoje, na parte da manhã, aconteceu uma reunião do gabinete de crise que envolve diversos segmentos do poder público discutindo o acidente na Alemoa, né? Um acidente gravíssimo e que trará, sem dúvida nenhuma, prejuízos ambientais muito severos, né? E eu queria fazer aqui eu precisava fazer esse comentário. É lógico que os bombeiros são os verdadeiros heróis nesse processo todo, pela falta de competência da empresa em conseguir resolver essa situação. Mas o que me chama a atenção, nós estamos falando de uma multinacional, né? O Grupo Ultra é uma multinacional, eu tenho os números dos últimos balanços de todo o conglomerado, são valores bilionários, né? E o que me chama a atenção é a falta de competência que essa empresa teve nesse processo. Ela passou toda a responsabilidade para o Estado, né? Os bombeiros, mas a equipe do PAN o plano de auxílio mútuo é um plano de atendimento de mediano para eventos de pequeno porte. Eu posso falar isso porque eu, durante 4 anos, realizei o programa APEL em São Sebastião, que é um programa internacional que, para minha surpresa, o Polo Petroquímico de Cubatão não aderiu ainda. E é um grande plano de ação contra grandes eventos como esse, né? E o que nos chama a atenção é a falta de compromisso da empresa. Aí eu vi na internet
O vereador Kenny foi no supermercado, comprou lá coisas para os bombeiros. O vereador Sérgio Santana comprou lá. Acho isso sensacional, nós temos que ajudar os bombeiros. Mas peraí, e a empresa? Eu fiquei pensando, está todo mundo ajudando, mas isso é uma responsabilidade da empresa. A empresa levou 4 dias para importar a espuma que realmente combate a queima de combustível. Essa empresa tem que ser punida. E esses 50 milhões, que seria a multa mais alta, não pode ir para a CETESB, não. Esse dinheiro tem que ir para os bairros em volta, para os bombeiros. Olha aí a situação. Essa é a mistura de todo... Imagina o cara, eles estão trabalhando, o negócio está pegando fogo lá e eles foram obrigados a usar bote para poder circular entre os tanques em razão da espuma e da água. Fora a contaminação que já está aprovado dos mangues. Acho que tá muita gente falando, é lógico, os bombeiros, poxa, tinha que levar água, mate, maçã, o que precisar para... Agora, a empresa deveria ter sido cobrada. Acho que o município deveria cobrar mais da empresa. A empresa, ela é responsável. Nós já tivemos no ano passado um caso de vazamento, não houve um pequeno incêndio, mas houve um caso de vazamento, inclusive o tanque foi esvaziado. Ninguém fala isso. Então o problema de falta de manutenção já vem há muito tempo. E para finalizar, que incompetência da Codesp, hein? Olha, eu tenho vergonha de ser acionista da Codesp. Essa diretoria me envergonha. Não aparece um cidadão para... Isso é um terminal portuário. A Codesp é responsável pela fiscalização dos tanques. Ela que deveria estar respondendo por esse crime ambiental. Agora, o Grupo Ultra, hein? Eu só quero ver... No fim vai dar 50 milhões, eles vão recorrer, vão pagar em 70 mil vezes. Pode escrever, que sempre acontece. Eles vão na justiça, recorrem, multa ambiental, é uma brincadeira. O Ademir, eu tenho certeza, a Benê estaria preparada, eu não sei se os hospitais da região estão preparados, por exemplo, para queimados. Não, nós não estaríamos preparados. A Santa Casa tem uma ala preparada para queimados, né? Nós teríamos ali só a câmara hiperbárica e, claro, nós poderíamos dar um suporte grande nisso, mas pela dimensão que foi, eu até fico feliz aí de não ter vítimas, né? É verdade. Então a gente... pelo menos não diretamente, né? Mas eu não sou profissional, não sou engenheiro, mas... fazendo uma análise simples, a gente percebe que esses tanques ali, eles estão muito próximos um do outro, jamais poderiam estar tão próximos um do outro. Se eles estivessem mais separados, com certeza teriam, no primeiro já teria o controle. Isolado, né? Isolado, né? Aí 50 milhões também, é o que você falou, 50 milhões você vai recorrer, você vai pagar em 10, 20 anos, se pagar, né? Então isso é uma loucura. Agora... O suporte todo foi do Estado, do município, né? Enfim, que atuou, pouca participação da própria Codesp e da empresa. A empresa deveria ter ali os brigadistas treinados, né? Atentos, que, como você falou, aí já existiu o problema de vazamentos anteriores, né? Será que tinha manutenção de acordo, adequada? Então, o prefeito está reunindo os vereadores hoje às 16 horas, 16h30, para falar sobre esse assunto. Então, eu também não quero me estender nisso, né? Porque fazer sensacionalismo... Eu só queria... Mas eu acho que, é a minha opinião, né? Eu acho que esses tanques teriam que estar bem mais separados um do outro. Essa responsabilidade, eu não tenho, aliás, não tenho nem pretensão nenhuma de defender o município. Mas me parece que ficou uma responsabilidade muito do município, né? E, na verdade, o Grupo Ultragás, entre tantas outras empresas que formam o Grupo Ultra, tem lucros trilionários ao final de cada balanço. Não tem cabimento. Eles levaram 3 dias para descobrir que precisava importar uma espuma. Eles levaram 3 dias para descobrir que precisa dar uma atenção melhor para os bombeiros. Quer dizer, cadê a gestão do Grupo Ultra que não colocou lá banheiros químicos? O município é que teve que se mobilizar. E aí eu acho, no caso desse, uma ocorrência como essa, que tem por trás um grande grupo estrangeiro, eu acho que nós não podemos, os santistas, ficarem com ônus.
5 bilhões de água do mar foram retiradas. E por equipamentos... E contaminando, né? E contaminando. Nunca acho que foi tão contaminado como agora. Eu não sei, a gente fica em dúvida, porque a gente sabe que essas grandes empresas não põem a mão no bolso, elas querem mais é que se ferre. A Ródia é a grande prova disso, né? Enterrou por milhares de quilômetros aí o pó da China e quem sofreu fomos nós santistas, que até hoje é o maior índice de câncer no Brasil. A leucopenia, né? Fora a leucopenia. Então a gente fica com ônus. Eu gostaria que você levasse essa mensagem na sua fala. Tenho certeza que hoje os vereadores devem se manifestar. Eu acho que você deve levar essa mensagem. Que será que os santistas é que vão ficar com esse ônus, Ademir? Mais uma vez? A impressão que se dá é essa, né? O foco virou o prefeito, como se o prefeito tivesse que fazer algum plano emergencial de resolver o problema, né? Enquanto o município, às vezes, não está preparado para uma dimensão desta, e sim a própria imprensa, né? Pelo risco que corre, pela própria proximidade. A Codesp, enfim, ali é um terminal portuário. A Codesp mostrou que se acontecer algum problema em outro daqueles terminais, ela não tem um plano de ação. A Petrobras, por exemplo, mantém uma unidade de queimados na Santa Casa. Por isso nós nos preparamos para intoxicações, essas coisas assim. Já estamos num momento difícil para os pronto-socorros, porque a dengue é outra realidade que está aí. Problema. Então nós já estamos com alerta reforçado no pronto-socorro. Mantivemos um alerta reforçado no pronto-socorro. Agora é inadmissível que uma multinacional não tenha um investimento específico, porque são acidentes que podem acontecer. Sim, sem dúvida. Não deviam acontecer, mas podem acontecer. Então a espuma não está previamente aqui, isso é inaceitável. Não é verdade? Você chegar num hospital e não tem a medicação para te aplicar. É a mesma isso aí. Coisa. Imagine que eu não vou ter um anticoagulante ou não vou ter... E o Ademir falou muito bem. Há de se estudar se esses tanques tão próximos não surgiram. Porque o engenheiro que fez esse projeto veio a público, eu licenciei em 2002 e tal. Mas será, do jeito que está, é um do lado do outro. Ele tinha metros quadrados com relação a fazer esses tanques. O que precisa se analisar é isso. Ele tinha os metros quadrados, ele tinha que colocar ali tantos tanques. Será que não tem 1 ou 2 ou 3 tanques a mais para... Pensando só aí no caso do lucro da própria empresa, porque não existe vazios, uma legislação específica, porque é muito próximo, jamais. Eu sou do tempo que o meu pai, quando fazia os sobradinhos, né, o engenheiro calculava a coluna, ele falava assim, aumenta 10 centímetros na coluna, ele aumentava por conta dele, a laje é 12 centímetros, faz com 15, né? Então eu olhando assim, né, como eu falei, não sou especialista, mas você percebe que num caso de acidente, está muito próximo, que um vai propagar para o outro, não tem dúvida disso. Quer dizer, não tem um material para combater, e aí muita gente... Não podia esvaziar os tanques. Não podia esvaziar os tanques. E aí o esvaziamento ele é grave, porque me disseram o seguinte, não, mas tem um sistema que esvazia, mas esvazia para onde? Para o rio? Para o mar. Pô, aí, meu amigo, não tem... Tinha que ter, como o Ademir falou, tanques ociosos. O lucro não pode ser sem... Se sobrepõe a segurança... Aquilo que Câmara, hoje vocês vão conversar com o prefeito, mas não tenho dúvida que a Câmara vai tomar uma posição eu acho que hoje a palavra será, o foco será esse mesmo, né? Nós no hospital estamos mal acostumados, sabe? Porque nós nos preocupamos constantemente com o avanço técnico, né? Com a tecnologia de ponta. Mas também nos preocupamos de sempre pensar no atendimento humano. E parece que nas outras áreas, e nessa em especial, se esqueceu a responsabilidade da empresa com o ser humano, com o habitante da cidade que está abrigando essa empresa. É verdade. Eu penso que a gente, senão daqui a pouco o município, que já é o que recebe a menor parte no processo todo, né? Hoje o município, quem recebe menos em toda a cadeia é o município. Sem dúvida. Mas a saúde é do município, a educação acaba sendo no município. As pessoas vivem no município, né? As pessoas não vivem no estado, no Brasil. O país está aí, mas você vive aonde? No município. É ali que você tem que reivindicar, é ali que tem que ter a verba para atender as necessidades das pessoas, né? Enfim, é no município que a gente vive, né? Então, eu a gente vive no país, mas é no município. A gente eu acho que essa é uma discussão que precisa ser reacendida,
a questão do repasse. Se o dinheiro da saúde fosse direto para a gestão do município, eu não tenho dúvida que... Não, para você ter uma ideia, acho que 92% do que o município arrecada e coloca na saúde, eu acho que é 18%, 19%, eu não sei precisar quanto é esse valor, é para pagar folha. Você entendeu? Aí o restante, os 10%, é que usa para prevenção, para assistência básica, que vem do governo federal, paga os hospitais filantrópicos e ainda usa na compra de medicação. Isso Santos é estado de São Paulo, porque no resto do país é assustador. Isso aqui, né? Entendeu? Então Santos tem um orçamento mais robusto, né? Como presidente da Associação Médica Brasileira, conheci o Brasil de norte a sul. Isto, que é ainda triste, certo? No resto do país é lamentável. É lamentável. Os municípios não têm recurso. Nenhum. Eu não sei se pegar todos esses valores, dividir aí pelo per capita, daqui não tem plano de saúde, quanto é que importaria para cada pessoa? Talvez dê até para pagar um plano de saúde. Talvez. E olha, você está falando no município de Santos que acaba atendendo a região. Você deve ter lá na casa gente que vem... A nossa radioterapia, quimioterapia, medicina nuclear, esses 3 serviços atendem toda a região. Se você chegar aqui de manhã na Beneficência, tá as peruas dos municípios chegando para fazer esse tipo de atendimento. É feito tudo aqui. Né? Quer dizer, você não... E na Santa Casa deve ter outro... se o cara não chegar lá com o título de eleitor, né? Sou daqui, sou de Santos, é aberto a todos. E acho que essa gestão... primeiro que o Estado me parece um pouco ausente. Eu acho que só o Guilherme Álvaro é muito pouco. O Litoral Sul tem muito também, está lá, caindo trancos e barrancos. E o governo federal inexiste. Se a gente for analisar, acho que a região já merecia muito mais tempo uma atenção do governo. Será que é porque tem muito prefeito do PSDB? Que eu conheça, o único estado que está investindo de forma de reforçar o orçamento federal é o Estado de São Paulo. Sem dúvida. Que o governo do Estado de São Paulo, o governador Geraldo, que é médico, certo? Tem dado uma complementação que chega até 40% da verba do federal. No resto do Brasil isso não existe. Fala, Ademir. Não, o Papa e o próprio Beto Mansur, nós tivemos em Brasília semana retrasada, né, na nova posse da frente parlamentar, que tem o deputado baiano Antônio Brito à frente. E por que ele à frente? Porque ele é um profundo conhecedor de saúde, de hospitais filantrópicos, de entidades sem fins lucrativos. E agora também faz parte dessa frente, o Beto Mansur não, porque assumiu a primeira secretaria, mas o Papa, né? E o Papa tem demonstrado, assim, muita preocupação com relação a isso, a verbas, está lutando mesmo para que o governo federal repasse mais verbas da saúde para o município, passando essas informações. Enfim, eu acho que a gente cresce, mesmo os parlamentares que estavam nessa frente, o Augusto, 59 parlamentares que usaram da palavra, eu achei assim muito interessante, aqueles que nem conheciam de saúde, mas o discernimento do deputado, o entendimento do deputado, quando ele usa a palavra, se percebe que é uma pessoa preparada para o cargo, e todos se sensibilizaram com isso. O único que não entendia muito era o deputado Sérgio Reis, né? O nosso do PRP. Cantor, mas ele fez uma colocação do Hospital de Barreto, né, que ele que liderou assim a ajuda dos cantores, que sensibilizou a todos também, entendeu? Então aquele que não falou da parte técnica e tal, mas sensibilizou, mostrando que temos um caminho para isso. Então foi muito interessante. Eu acho que essa nova frente parlamentar vai atuar fortemente nisso, né? Eu acho que com o próprio enfraquecimento do governo federal, eu acho que essa frente tem como avançar, né, nessas reivindicações. A presidência da República, ela sabe dessas dificuldades, tanto é que fez aquele plano de remissão de dívidas, mas tantas entidades que existem, Augusto, só 276 aderiram ao plano, entre elas a própria Beneficência Portuguesa. Cumpriam as metas? Não, tem umas que nem entraram, porque ficam ressabidas de fazer essa remissão de dívida, de autorizar descontos do SUS imediatamente, sabe?
e estão mais preocupados com as suas dificuldades que até esquece. Aí quando fala assim, aí ele falou, eu não quero saber, eles que vêm aqui assumam o hospital, o que eu posso fazer? Então, sabe, então a próprio governo federal, o Ministério da Saúde está muito preocupado com isso e saiu com uma proposta da frente em abrir novamente um novo prazo para que essas entidades venham, que o governo federal precisa de todas elas aderindo a isso, para que elas possam ficar zeradas e dar uma continuidade, né? E vão abrir novamente o prazo. Então há uma sensibilidade muito grande com relação à saúde que eu nunca vi. Eu já estive em Brasília há 10 anos atrás. Essa própria remissão de dívida, a gente já apresentou isso há 10 anos atrás, foi preparada até pela Beneficência, junto com o Rodolfo Rodrigues, que na época fizemos um trabalho muito importante. Rodolfo Amaral. Rodolfo Amaral. Eu falei Rodrigues. Você está no Santos Futebol Clube. É verdade. É porque o Milton Neves ontem comparou o goleiro do Santos com o Rodolfo Rodrigues. Olha só. Puxa, nada como uma apresentação eficiente. O Ademir assistiu o Milton Neves ontem, não é verdade? É verdade. E ele comparou o goleiro do que não é tudo isso. Também não vamos exagerar. Né? Olha, fiquei até vermelho lá, estava percebendo lá. Mas, Augusto, é isso Amaral. Não, só para complementar, indiscutivelmente, hoje se dá muita importância à saúde. Né? Frente parlamentar, 50 e tantos deputados presentes, mais de 300 subscreveram a frente. O problema é que essa prioridade não se transforma em fato. E é isso o grande passo que o governo precisa dar. A saúde é mais do que prioridade. Eu particularmente acho que os municípios estão perdidos. Né? Porque as responsabilidades, né? Segurança, o cara vai cobrar do prefeito, do vereador, a minha rua está sem luz, a minha rua está sem isso, está com aquilo. Saúde, a mesma coisa. Transporte, a mesma coisa. Quer dizer, no fundo, a cobrança é no município. Ninguém consegue bater na cara. Tirando o panelaço, ninguém consegue cobrar do governo federal. E o governo estadual é a mesma coisa. Quer dizer, a gente tem uma certa dificuldade. Eu não sei, o doutor Mário deve saber, o Ademir acredito que sim. O Guilherme Álvaro tem um pronto-socorro lá preparado, entrada pelo Canal 4. Não, o novo pronto-socorro vai ser aqui ao lado da Beneficência. Não, sim, o Guilherme Álvaro. O Guilherme Álvaro tem um... O pronto-socorro central vai ser deslocado para cá. Mas o Guilherme Álvaro, o Hospital Guilherme Álvaro, pela entrada do Canal 4, ele tem um pronto-socorro lá que não atende as pessoas. Você vai lá e não te atende, mas ele tem um pronto-socorro lá montado. Eu já estive lá e tem um ambulatório. Bom, que seja um ambulatório, mas não atende as pessoas. Não é preparado. Não é pronto-socorro, é atendimento eletivo. Sim, mas eu entendo. Mas você concorda que naquele complexo todo poderia ter talvez um pronto-socorro estadual, para dar mais vazão? Porque hoje nós temos um pronto-socorro que vai sair... O Hospital Guilherme Álvaro, como está dimensionado e planejado, entraria em colapso se tivesse que atender o... É mesmo? É. Hoje, na condição de hoje. Na condição de hoje. Ele teria que ser reestruturado para atender a urgência. Senão, não teria... Eu não tenho condição. Não tenho condição. Mas é um espaço... Sim, que poderia ter visto. E fora que você já tem uma concentração de pessoas que vão para lá. Eu entendo até que o governo do estado, pela região metropolitana, deveria destinar mais verbas para cá. Tem feito muito, trouxe um novo acelerador, uma nova hemodinâmica, mas que é centralizar. Você vai começar a descentralizar. Tem um pronto-socorro do estado, um pronto-socorro do município, um pronto-socorro... Não, você tem que somar recursos. A gente mesmo está indo ao secretário do Estado de Saúde, né? Pedindo a ele, da VIUIP, né? Algumas verbas carimbadas para que também nos ajude aí com a despesa. Tem tido uma boa receptividade. Você é amigo do Fausto Figueiredo, o Fausto está lá, não é isso? O Fausto como assessor, o Arthur, inclusive, há 10 anos atrás, foi até homenageado aqui na Beneficência, a ala de quimioterapia tem o seu nome, né? Desde aquela época. Então ele é amigo, também uma pessoa sensível, tem um profundo conhecimento, mas também se limita aos recursos, aos recursos. Eu acho que a ideia da criação de um hospital na área continental, depois o prefeito Billy quer fazer ali no Parque Bitaru, onde é o centro de convenções, eu não consigo entender isso. Mais um prédio vai ser construído para quê? Eu sou contrário a isso.
Não é? Nós temos que estudar a estrutura que existe, aonde pode ser expandir, sem dúvida, né? Melhorar a qualidade, trazer a educação continuada, enfim, para que a gente possa baratear. Eu entendo quem faz mais faz melhor e mais barato. Com certeza. Se separar quem vai fazer oncologia, quem vai fazer cardiologia, quem vai fazer clínica médica e colocar isso dentro do município, eu acho que é uma forma inteligente de você baratear a saúde. Tem hospitais de alta complexidade, que tem paciente de baixa complexidade, onde aquele leito poderia estar sendo ocupado num hospital de baixa complexidade mesmo. Aquele paciente não precisava ter ali. Sem dúvida. Sabe? Então, eu acho que precisava, a saúde teria que ser metropolitana. Eu acho que a gente chegaria a uma outra solução. Ademir, vamos marcar um próximo dia para você, viu? Doutor Mário, muito obrigado. Foi um prazer contar com a sua presença aqui, viu? Ademir, muito obrigado pela participação. Olha, Augusto, um forte abraço. Eu que agradeço e queria aqui externar, dizer que o Augusto hoje é um apresentador com muita qualidade, né? Faz esse programa com muita qualidade, todos os assuntos ele aborda assim com profundidade, com conhecimento e com imparcialidade. Às vezes a gente percebe, o Augusto falou do prefeito isso aqui, mas às vezes não falou, ele falou de uma forma imparcial, querendo mostrar a verdade para a população. Então eu queria cumprimentar o Augusto, que preside hoje também a TV comunitária, né? Enfim, eu sei do esforço dele aqui, as contas da TV comunitária praticamente estão em dia, mas é pelo seu esforço e dos atuais gestores dessa instituição. Mas é um apresentador de mão cheia. Eu acho que o Augusto poderia apresentar qualquer programa hoje em qualquer canal de televisão consagrado no Brasil. Poxa vida, então, guarda esse programa. Não há nem muito obrigado pelas suas palavras, de verdade mesmo. De coração, né? Eu sei. O Ademir Pestana, nós vamos estourar 2 minutos, mas o Ademir Pestana foi uma das pessoas que primeiro depositou a confiança quando eu pedi para poder representar a Beneficência Portuguesa aqui na TV Com, e foi a partir daí que acho que a TV pôde mostrar todo o seu potencial através das suas entidades, através da sua programação, e foi num gesto de solidariedade do Ademir que se prontificou e que a gente fica primeiro lisonjeado agora pelas palavras. E eu, nesse caso, eu particularmente quero fazer aqui uma defesa, como eu disse, nem tenho pretensão para fazer isso, mas acho que estão colocando uma responsabilidade na administração pública, na pessoa do prefeito, via as redes sociais, cobrando. E acho que a questão é a seguinte: o Estado e o município, lógico, tem que estar em cima disso, tem que tomar ações, mas nós precisamos cobrar da empresa, porque eles ganham dinheiro e muito dinheiro com a comercialização dos produtos. Não estar preparada para uma fatalidade é um erro crasso, ainda mais. Quero ver se eles fazem isso lá fora. Lá na Europa eles não fazem isso, nos Estados Unidos eles não fazem isso. Aqui levou uma semana para comprar espuma, para mandar banheiro químico, né? Quer dizer, faltou isso. Acho até que os bombeiros deveriam receber uma ajuda financeira, um dever. A empresa ganha dinheiro e muito. Não foi favela que pegou fogo, não foi um prédio residencial, foi um complexo industrial, foi um complexo, um terminal portuário de alta capacidade que dá muito lucro para a Ultragaz, aliás, para o Grupo Ultra e suas subsidiárias. Muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.